Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o reino Monera, ou seja, o reino das bactérias. Mas antes de falarmos sobre o reino Monera, vamos lembrar da classificação dos seres vivos. Então, nós temos 5 reinos e os vírus. Os 5 reinos são Monera, que é o das bactérias, Protista, que é dos protozoários e algas, Fungi, que é dos fungos, o reino vegetal das plantas e o reino animal dos animais, incluindo a espécie humana. E temos também os vírus, que estão em processo de classificação. Mas antes de começarmos a falar do reino Monera, vamos a uma observação. O termo Monera, na classificação atual, encontra-se obsoleto. Seus integrantes foram divididos entre os reinos Bactéria e Arquea. O reino Bactéria representa o maior número de espécies, pois engloba as bactérias e as cianobactérias. Já o reino Arquea abrange um pequeno número de espécies. As arqueias são organismos procariontes, porém não são mais classificados com as bactérias, porque apresentam características que os deixam também próximos aos eucariontes. Lembrando que eucariontes são células com núcleo verdadeiro e as procariotas são células sem núcleo verdadeiro. Apesar dessa nova classificação, o termo Monera ainda é adotado em livros didáticos, em concursos e vestibulares. Desta forma, continuaremos a usá-lo. Esta aula foi feita em 2020. Então, até este momento, pelo menos, a classificação na parte Monera ainda é usada. Então, usaremos durante toda a nossa videoaula de hoje o termo Monera, abrangendo todos os componentes, desde as bactérias, como cianobactérias, inclusive as árqueas. E vamos agora começar a falar especificamente sobre o reino Monera. É um dos reinos dos seres vivos, caracterizado por organismos procariontes unicelulares que podem ser de nutrição autótrofa ou heterótrofa. Lembrando que células procariontes são células sem núcleo, unicelulares formadas por uma única célula. E a nutrição pode ser ou autótrofa ou heterótrofa. Autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, usando a própria natureza. Então, são aqueles seres vivos, resumidamente, que fazem fotossíntese, os fotossintetizantes. Mas temos bactérias que são heterótrofas, ou seja, não são capazes de fazer fotossíntese. Então, acabam se alimentando de outro ser vivo. O grupo do Monera compreende as bactérias e as cianobactérias. As bactérias estão representadas nesta imagem, e as contas algas azuis, ou cianofícias, nesta outra imagem. Lembrando que chama-se de algas azuis, os cianofícias, mas são do reino Monera, pois as algas verdadeiras pertencem ao reino protista ou proctotista, né? Depende da nomenclatura que você vai usar. Mas o reino protista são as algas verdadeiras. As algas azuis, na verdade, são cianofícias, que não são algas propriamente dita. Enquanto que as bactérias são estruturas que vão geralmente formar colônias e são unicelulares procariontes. Especificamente sobre as bactérias, elas são micro-organismos unicelulares que estão entre os menores, mais simples
e mais abundantes organismos do planeta. A maioria não ultrapassa 1 micrômetro, a milésima parte do milímetro. Elas são encontradas em uma grande diversidade de ambientes, como no solo, na água doce, no mar, no ar, na superfície, no interior dos organismos e nos materiais em decomposição. As células bacterianas contêm os 4 componentes fundamentais a qualquer célula. Possuem, portanto, membrana plasmática, o hialoplasma, também chamado de citoplasma, organela, no caso, os ribossomos, e cromatina, que é o material genético. No caso, uma molécula de DNA circular, que constitui o único cromossomo bacteriano. A região ocupada pelo cromossomo bacteriano costuma ser denominada nucleoide. Externamente à membrana plasmática existe uma parede celular, uma espécie de membrana esquelética de composição química específica de bactérias. É comum existirem plasmídios, moléculas de DNA não ligadas ao cromossomo bacteriano, espalhados pelo hialoplasma, pelo citoplasma. Os plasmídios costumam conter genes para resistência a antibióticos. Algumas espécies de bactérias possuem externamente à membrana esquelética outro envoltório mucilaginoso chamado de cápsula. É o caso dos pneumococos, que são as bactérias causadoras de pneumonia. Descobriu-se que a periculosidade dessas bactérias reside na cápsula. Em um experimento onde ratos infectados com pneumococos sem cápsula, eles tiveram doença, porém não morreram, enquanto pneumococos capsulados causaram pneumonia letal a esses ratos. O mesossoma ou mesossomo é uma invaginação da membrana plasmática para o interior do citoplasma. Encontra-se em alguns tipos de bactéria. Sua principal função é ser o responsável pela respiração bacteriana e pela reprodução das bactérias. Neste slide, nós temos um esquema de uma bactéria. Então, basicamente, ela vai ter a membrana plasmática, o citoplasma, que é essa região mais amarelada, e no citoplasma nós vamos ter o material genético, que nós vamos chamar que é a região de nucleoide, onde vai estar o DNA principal, o material genético principal da bactéria. Pode ocorrer em algumas bactérias material genético solto, que nós vamos chamar de plasmídio. Esse plasmídio ele pode ser injetado, ser compartilhado por outras bactérias no processo de reprodução sexuada das bactérias. Então, esse plasmídio ele pode acabar sendo transferido para outras bactérias também. E além disso, nós temos aqui o flagelo, que seria uma espécie de estrutura de locomoção das bactérias em algumas bactérias, como também nós temos aqui o mesossomo, que seria uma espécie de organela citoplasmática, mais ou menos assim dizendo, que vai existir em algumas bactérias, que vai ter como principal função auxiliar na reprodução e na respiração das bactérias. Então, basicamente, agora a organela principal que vai ter são os ribossomos, que é uma organela não membranosa. Então, basicamente, o que diferencia uma célula procariota de uma célula eucariota seria que, nesta célula que é procariota, ele não vai ter núcleo e, além de não ter uma estrutura que é o núcleo, não vai apresentar organelas membranosas. A única organela real que vai apresentar é o
ribossomo, já que o mesossomos ele é considerado uma pseudo-organela, uma falsa organela. Não é uma organela propriamente dito. E sim, algumas bactérias desenvolvem essa estrutura que vai facilitar o funcionamento desse organismo. Mas a organela propriamente dita é o ribossomo. Então esta é, entre aspas, considerada a única, a única organela da célula procariota. E é uma organela sem membrana, ou seja, uma organela que não é membranosa, sem membrana envolvendo a organela. Então, basicamente, a célula bacteriana é membrana plasmática, citoplasma, núcleo disperso no citoplasma e parede celular. Esta parede contém estruturas típicas também das bactérias. Então, a parede celular que é diferente da célula vegetal e diferente das células dos fungos. É uma parede celular com composições orgânicas próprias das bactérias. Neste outro esquema, nós temos aqui em destaque o mesossomo. Então, os mesossomos são encontrados em algumas espécies de bactérias, as chamadas aeróbias, aquelas que usam o gás oxigênio no seu metabolismo para a produção de energia, que nós chamamos de ATP. Os mesossomos são invaginações da membrana plasmática que possuem enzimas respiratórias, cuja sua principal função é ser o responsável pela respiração das bactérias. Semelhante à função mitocondrial, ou seja, da mitocôndria. Então, lembrar que a célula bacteriana ela apresenta parede celular, membrana plasmática, citoplasma e o material genético no citoplasma. Não apresenta núcleo e nem apresenta organelas membranosas. Quando falamos de organelas membranosas, estamos falando de mitocôndria, de lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso e liso, vacúolo, ou seja, então, na verdade, a única organela que faz parte tanto da célula eucariota quanto da célula procariota são os ribossomos. E os ribossomos não possuem membrana plasmática envolvendo esta organela. E mais uma vez, os mesossomos são estruturas pseudo-organela. Então, às vezes a pessoa confunde, mas se está envolto a membrana plasmática, então é uma organela membranosa. Não, pois não é considerado uma organela propriamente dita, e sim uma estrutura de algumas bactérias, as bactérias aeróbias, aquelas que fazem o uso do gás oxigênio no seu metabolismo e, portanto, não é considerada uma organela propriamente dita. Então, como organela, entre aspas, verdadeira ou real, nós temos os ribossomos e eles não possuem envoltório membranoso que compõe esta organela. E algumas bactérias possuem a cápsula e algumas outras bactérias ainda o flagelo. Então, de forma geral, o que todos têm é parede celular, membrana plasmática, citoplasma e material genético disperso no citoplasma. E vamos agora falar sobre a morfologia bacteriana. As bactérias podem viver isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. De acordo com a forma que apresentam, recebem uma denominação específica. Então, basicamente, nós vamos ter as chamadas cocos, bacilos, espirilos e vibriões. O que seriam os cocos? Com formas esféricas,
Porém, eles podem se associar formando diversos tipos de colônias: Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus e Tetrade. Então aqui nós temos, por exemplo, separado as bactérias que têm o formato arredondado, de esfera, então chamados de cocos. Se for uma bactéria isoladinha, vai ser simplesmente um coccus, né? Mas eu posso ter duas bactérias associadas, vivendo em conjunto. Aqui é um ser vivo, aqui é outro ser vivo, mas que estão vivendo em uma colônia de dois indivíduos. Eu vou chamar de diplococcus. Nós temos os streptococcus, que cada uma dessa bolinha é um indivíduo independente, mas que estão vivendo de forma associada. Então, eu vou chamar de streptococcus, quando forma uma linha como se fosse uma cobrinha de várias bactérias unidas, mas enfileiradas. Tétrade, quando eu tenho colônias formadas por 4 cocos unidos. Staphylococcus, o chamado cacho de uva. Então, várias bactérias de forma meio que, vamos dizer assim, aleatória. Sarcina, quando vão formar um desenho geométrico bem organizado. Então, cocos seriam bactérias na forma de esfera, que podem estar ou não associadas. E conforme vão estar associadas da forma que estiver associada, vai receber um nomezinho específico. Diplococcus, Streptococcus, Tetrade, Staphylococcus, Sarcina. Nós temos os bacilos, que se apresentam numa forma alongada. Então, de vez ser uma esfera redondo, é algo como se fosse uma coisa mais alongada, esticada. E aí nós temos o streptobacilo, é a mesma coisa que o streptococcus, em fileira. Porém, a bactéria ela não é arredondada, ela é esticada. Então, nós temos aqui cada um desses sendo uma bactéria. Nós temos aqui a flagelado, que seria um bacilo, já que tem uma forma alongada, e flagelo. E aí nós temos agora o Espirilus. O Espirilus apresenta a forma de espiral, como se fosse algo, vamos dizer, com várias curvas, né, em forma de espirilo. Vibriões, em uma forma de vírgula. Então são as formas que têm as bactérias. Dependendo da forma que ela vai se apresentar na microscopia, ou seja, no microscópio, eles vão receber uma classificação. Cocos arredondados, bacilos esticados, espirilo com uma forma de espiral, com curvaturas, né, na sua estrutura, vibriões na forma de vírgula, espiroquetas, enfim, ela vai ter a sua morfologia, vai dar uma certa nomenclatura. As bactérias ainda podem ser classificadas como gram-positivas e gram-negativas. Esta classificação se deve a um método de estudo, que é o chamado método de coloração de Gram. Por isso vem gram-positiva e gram-negativa. Então existe um passo a passo sobre a metodologia, mas cujo objetivo principal é colorir as colônias de bactéria, para saber se ela vai ter uma cor azulada, que seria positivo, ou uma cor rósea ou vermelha, que seria gram-negativa. E esta classificação se deve principalmente pela parede celular das bactérias. Então, existem bactérias que possuem uma parede celular muito grande. É um peptidoglicano, né, que seria a estrutura da parede celular, muito espessa. E por ser muito grande, acaba fixando os corantes de cor roxa. Então vai dar na microscopia, ao analisar no microscópio, colônia de cor azul. Enquanto que as bactérias gram-negativas, ela possui uma parede celular bem pequena. Então o corante roxo, o corante de cor azul, acaba não se fixando nessas bactérias. E aí acaba fixando o corante
rosa, que no final vermelho, mas que vai dar uma tonalidade meio roseada para a colônia. Então, basicamente, a diferença está na composição bioquímica estrutural da parede celular. E o que isso, de certa forma, tem uma certa relevância hoje? Está na resistência bacteriana. Então, hoje parece, está se percebendo que as bactérias gram-negativas estão tendo uma maior resistência aos antibióticos. Então, as bactérias do tipo gram-negativa, por alguma razão que ainda não se está bem definidas, elas estão tendo uma resistência. Então, estão se tornando umas bactérias mais, entre aspas, perigosas. Os exemplos que nós temos de bactérias gram-positivas. Nós temos o Clostridium tetani, causadora do tétano, o Staphylococcus aureus, que provoca infecções nas vias respiratórias, o Streptococcus pneumonidae, que vai causar a pneumonia. Então, essas são bactérias do tipo gram positiva, ou seja, de cor azulada. As bactérias do tipo gram negativas são representadas pela Pseudomonas, que vão causar infecções urinárias, a Escherichia coli, que vai causar problema no sistema digestório, e o Vibrião da cólera, que provoca a cólera. Então, basicamente, nós temos aqui uma microscopia óptica, no microscópio, as bactérias gram positivas, que se apresentam de uma forma azulada, arroxeada, e mais uma vez se deve pela sua parede celular ser muito grossa. E nós temos as paredes celulares mais finas, das chamadas gram-negativas, que no processo, no método de coloração de gram, se apresenta na forma avermelhada ou rósea. E vamos agora falar sobre a diversidade metabólica das bactérias. Se existe um grupo bastante diversificado na natureza, podemos dizer que são as bactérias. Existem bactérias de basicamente todos os tipos, ou seja, com metabolismo autotrófico, metabolismo heterotrófico. O que são autotróficos? São aqueles que produzem o seu próprio alimento, ou através da fotossíntese, ou através da quimiossíntese. Então, rapidamente, fotossíntese é aquele processo que pega luz do sol, gás carbônico e água e transforma isto em açúcar, que é a glicose, e o gás oxigênio. O gás oxigênio joga-se para a atmosfera e a glicose é usada como fonte de alimentação para produzir a energia. A quimiossíntese é um processo bastante semelhante. A diferença está que não vai usar a luz do sol. Então, existem bactérias que conseguem degradar as rochas, vamos assim dizer, a matéria inorgânica como a das rochas, e consegue, através dessa transformação química do substrato inorgânico, transformar em matéria orgânica como açúcar e usar no seu metabolismo. Porém, transforma a natureza em açúcar sem a luz do sol. Fotossíntese transforma a matéria da natureza em açúcar usando a luz do sol. Então, foto vem de luz. Além disso, nós temos aquelas que não produzem o seu próprio alimento. Então, autótrofas produzem seu próprio alimento. Heterótrofas não produzem o seu próprio alimento, ou seja, alimentam-se de outro ser vivo. E aí nós temos bactérias que são parasitas, bactérias que são decompositores, bactérias que são simbióticas, ou seja, convivem de forma harmônica com outros seres vivos, como, por exemplo, as nossas bactérias da flora intestinal. Então, a nossa espécie, a espécie humana, possuem na região do intestino, inclusive 80% das bactérias que fazem parte do nosso organismo estão localizadas no intestino. E nós precisamos dessas bactérias para que nós possamos viver de forma
boa, de forma saudável. Então nós chamamos esse processo de simbiose, quando um ser vivo convive com o outro em ajuda mútua. Então nós temos bactérias de vários tipos, além de bactérias aeróbias, ou seja, aquelas que usam o oxigênio, assim como nós temos bactérias do tipo anaeróbias, ou seja, não utilizam o oxigênio no seu metabolismo. Essa é uma das razões que, por exemplo, quando a gente se machuca, a gente usa a água oxigenada nos nossos machucados. Para quê? Para matar algumas bactérias que poderiam contaminar o nosso organismo. Então tem bactérias que são tolerantes ao gás oxigênio e tem bactérias que são intolerantes ao gás oxigênio. As bactérias intolerantes nós chamamos de anaeróbias e as bactérias tolerantes nós chamamos de aeróbias. Sem contar que existe ainda as anaeróbias facultativas, que vamos falar nos slides futuros. Então, rapidamente, o que vem a ser as bactérias parasitas, decompositoras e simbióticas? As bactérias parasitas são as que, por meio de inúmeros mecanismos, agridem outros seres vivos para a obtenção de alimento orgânico e causam inúmeras doenças. Já as decompositoras são aquelas que conseguem transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica. Então, as bactérias decompositoras, frequentemente denominadas sapróforas, saprofíticas ou saprofágicas, obtêm o alimento orgânico recorrendo à decomposição da matéria orgânica morta, transformando seus restos metabólicos em matéria inorgânica e devolvendo essa matéria inorgânica para a natureza. Por isso, elas são importantes na reciclagem dos nutrientes minerais na biosfera. Então, uma das diferenças sobre ser decompositora ou não decompositora está na capacidade de transformação da matéria. Então, vai transformar matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Açúcares, gorduras e proteínas. Então, vai transformar açúcar, gordura e proteína em gases, água e sais minerais, devolvendo para a natureza essas matérias inorgânicas. E nós temos as bactérias simbióticas. São bactérias que se associam a outros seres vivos e não agridem seus parceiros. É o caso das bactérias encontradas no estômago dos ruminantes, bois, cabras. As bactérias se nutrem da celulose ingerida pelos ruminantes. Em troca, as bactérias fornecem aminoácidos essenciais para o metabolismo proteico dos ruminantes. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Existem bactérias ruins, que são causadoras de doenças, mas existem bactérias boas. Então, às vezes, existem questões de vestibular, concurso, Enem, onde colocam que todas as bactérias são ruins, ou a ausência de bactéria faria com que todos os seres vivos vivessem melhor. Não, muito pelo contrário. A natureza, os seres vivos precisam de bactérias decompositoras e precisam de bactérias simbióticas. O que talvez não se precisaria seria de bactérias parasitas. Mas todo ser vivo tem sua função biológica na natureza. Então existem bactérias, sim, que causam doenças, mas existem, em sua grande parte, bactérias essenciais para a vida no nosso planeta. Então as bactérias são seres vivos de suma importância para a vida no nosso planeta. Nesta imagem, nós podemos verificar a diversidade metabólica das bactérias e podemos ver como é grande. Então, em relação à nutrição bacteriana, nós temos as bactérias autotróficas e as bactérias heterotróficas. As bactérias autótrofas são aquelas que fabricam o seu alimento, enquanto que as bactérias heterótrofas não fabricam o seu alimento.
Em relação às bactérias autótrofas, nós podemos dividir em duas categorias: as fotossintetizantes e as quimiosintetizantes. As fotossintetizantes são aquelas bactérias que usam a luz solar no seu metabolismo, enquanto que as quimiosintetizantes não usam a luz solar. Conseguem, através de reações químicas, transformar a matéria inorgânica das rochas em matéria orgânica, ou rochas ou qualquer outro substrato, mas que geralmente são as rochas. Já na nutrição heterótrofa, aquelas que não fabricam o seu alimento, nós temos basicamente dois tipos principais: as bactérias do tipo respiradoras e as do tipo fermentadoras. O que vem a ser as bactérias respiradoras aeróbias? São aquelas que obrigatoriamente precisam do gás oxigênio para sobreviver, ou seja, o seu metabolismo depende do gás oxigênio. Mas existem bactérias que são intolerantes ao gás oxigênio. Neste caso, nós chamamos de bactérias anaeróbias. As bactérias anaeróbias, elas podem ser facultativas ou obrigatórias. As do tipo facultativa toleram o gás oxigênio, não usam necessariamente para o seu metabolismo, mas conseguem viver em ambientes oxigenados. Já as bactérias anaeróbias obrigatórias, elas não usam o oxigênio e ainda por cima morrem na presença do oxigênio. E a essas bactérias, principalmente, são chamadas de fermentadoras. Então, as bactérias fermentadoras, elas não usam o gás oxigênio no seu metabolismo. Existem algumas bactérias fermentadoras facultativas, mas geralmente as bactérias fermentadoras são do tipo anaeróbias e geralmente elas morrem na presença do gás oxigênio. Então, quem é anaeróbia obrigatória tem que fazer o seu metabolismo à base da fermentação. Lembrando que esta fermentação ela pode ser alcoólica, pode ser lática, acética ou butírica. Cada um tendo um produto final e alguns exemplares nesta condição. Então, na fermentação alcoólica, nós temos a levedura, que é usada principalmente na fabricação de vinhos, pães e cerveja. Nós temos quem faz a fermentação lática, é usada geralmente para a fabricação de iogurte. Nós temos bactérias que são usadas na fabricação do vinagre, né, que são as bactérias que fazem a fermentação acética. E nós temos as bactérias da manteiga, que faz a butírica. Então, de forma geral, nós temos bactérias que são anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias são aquelas que não precisam do gás oxigênio e algumas, como a anaeróbia obrigatória, se tiver oxigênio, ainda podem levar à sua morte. Este é um exemplo por causa do gás da água oxigenada nas feridas. Então, para evitar que o nosso organismo se contamine com bactérias anaeróbias, que são bactérias muito tóxicas para o nosso organismo, quando nós temos feridas, machucados, nós usamos a água oxigenada para poder eliminar este tipo de bactérias e evitar que elas contaminem, que elas parasitem o nosso organismo. Então, recapitulando, nós temos autótrofas, heterótrofas, fotossintetizantes, quimiosintetizantes, aeróbias com oxigênio, anaeróbias sem oxigênio. Sem oxigênio por completo, obrigatória. Sem oxigênio, mas tolera o oxigênio, facultativa. E como nós já vimos, a fermentação pode ser de várias formas. Só lembrar que levedura não é uma bactéria, e sim é um fungo. Então, quando falarmos do reino dos fungos, vamos citar um dos processos de alimentação que vai ser através da fermentação, que é, no caso, a
levedura, que é um tipo de fungo. Os demais são bactérias. Então, nós temos bactérias que fazem a lática, acética e a butírica. E no exemplo de fermentação alcoólica, nós temos as leveduras, que na verdade são fungos, mas que também fazem o mecanismo da fermentação no seu metabolismo. E vamos agora falar sobre a reprodução das bactérias. Ela tem dois tipos, a assexuada e a sexuada. Então vamos falar sobre a assexuada. A reprodução mais comum das bactérias é a assexuada, por bipartição ou cisparidade. Ocorre a duplicação do DNA bacteriano e uma posterior divisão em duas células. As bactérias multiplicam-se por este processo muito rapidamente, quando dispõem de condições favoráveis. Duplica em 20 minutos. A separação dos cromossomos irmãos conta com a participação dos mesossomos, que são aquelas pregas internas da membrana plasmática, nas quais existem também as enzimas participantes da maior parte da respiração celular. Repare que não existe a formação do fuso de divisão e nem de figuras clássicas e típicas da mitose tradicional, o fuso, o astres mitótico. Logo, não é uma mitose. Então, a divisão celular, né, das bactérias se dá principalmente com a duplicação do material genético. Esta célula cresce e começa a se dividir em duas. Este processo nós chamamos de reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade. Então, mais uma vez, material genético, há uma duplicação do material genético, a célula começa a crescer de volume e tamanho e vai se estrangulando. Após o estrangulamento, a separação e a formação de duas novas células. E em relação à reprodução sexuada, ela pode ser subdividida em transformação, transdução e conjugação. Então, transformação é uma reprodução sexuada, na qual a bactéria absorve moléculas de DNA dispersa no meio ambiente, e são incorporadas à cromatina, que seria o DNA original dessa célula. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. Os cientistas têm utilizado a transformação como uma técnica de engenharia genética para introduzir genes de diferentes espécies em células bacterianas. O que vem a ser a transdução? Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando vírus como vetores, os chamados bacteriófagos. Estes, ao se montar dentro das bactérias, podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhes serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus que leva o DNA bacteriano o transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, pode passar a incluir os genes de outra bactéria em seu genoma. E nós temos a conjugação. Na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, que vamos chamar de macho, para uma receptora, que vamos definir como fêmea. Isso acontece através de microscópicos tubos proteicos, chamados de pili, que as bactérias macho possuem em sua superfície. O fragmento de DNA transferido se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Então, nesse esquema, nós podemos ver os 4 principais tipos de divisão celular bacteriana:
A assexuada, que é a mais comum, que é a bipartição ou cisparidade, onde a duplicação do material genético, a célula se divide em duas, formando duas células idênticas. Portanto, sem variação genética. Sem variação genética. Nesses três casos, ocorre uma variação genética nas células reproduzidas, né, que é chamada sexuada. Na transformação, existe DNAs soltos no meio ambiente, a bactéria incorpora e, de vez de digerir e transformar isso em nutriente, vai acabar incorporando no seu material genético. E vai agora surgir uma bactéria modificada agora, que é chamada de transformação. Então houve uma alteração no material genético. Transdução ou transdução significa o quê? Geralmente é uma reprodução motivada por uma infecção viral. Então o vírus libera o seu material genético, esse material genético é incorporado ao material da bactéria. Se a bactéria sobrevive, ele irá formar agora uma bactéria com DNA modificado, uma variabilidade genética. E a conjugação, que é quando se transfere o material genético de uma bactéria para outra através de um pile, né, que seria uma estrutura de reprodução. E geralmente esse material genético que passa é aquele plasmídio que às vezes algumas bactérias possuem, né, no seu citoplasma, que não é o DNA propriamente dito original da bactéria, mas pedaços ou fragmentos de material genético que geralmente são transmitidos para a nova bactéria receptora, né, hospedeira. Então esse plasmídio ele é passado geralmente pelo pile sexual, que é uma estrutura que algumas bactérias possuem para fazer uma ponte de uma bactéria para outra. E assim se dá a reprodução bacteriana. Então assexuada, que não é uma mitose, e sexuada, por conjugação, transdução e assimilação ou transformação, que é quando pega o DNA do meio. Conjugação, troca de plasmídio. E transdução, recebe esse gene, geralmente pelo vírus, que no caso das bactérias, em específico, nós chamamos de bacteriófago. Então, bacteriófago é que vai transmitir esta nova informação genética. E vamos falar agora sobre um processo chamado de esporulação. É um processo pelo qual alguns gêneros de bactérias formam esporos. Ocorre quando essas bactérias estão em ambientes que ameaçam a sua sobrevivência, que não têm nutrientes suficientes para que cresçam e se reproduzam. A célula que origina o esporo se desidrata, forma uma parede grossa e suas atividades metabólicas tornam-se muito reduzidas. Certos esporos são capazes de se manter em estado de dormência por dezenas de anos. Porém, ao encontrar um ambiente adequado, o esporo se reidrata e origina uma bactéria ativa, que passa a se reproduzir por divisão binária. Os esporos são muito resistentes ao calor e, em geral, não morrem quando expostos à água em ebulição. Por isso, os laboratórios que necessitam trabalhar em condições de absoluta asepsia costumam usar um processo especial denominado autoclavagem para esterilizar líquidos e utensílios. E para encerrarmos a aula de hoje, vamos rapidamente relembrar sobre a importância das bactérias, que vai desde a decomposição da matéria orgânica morta. São agentes que podem provocar doença, mas nem todas as bactérias. São utilizados em processos industriais, faz parte do ciclo natural do nitrogênio, que é a forma de absorção pelas plantas. Ela participa da engenharia genética e da biotecnologia.
Em relação às doenças bacterianas, calcula-se que metade das doenças humanas seja causada por bactérias patogênicas, que ao penetrar no corpo humano, as bactérias instalam-se e multiplicam-se nos tecidos de diversos órgãos, causando as infecções bacterianas. Em relação ao tratamento das infecções bacterianas, é feito com antibióticos. E dentro da história, foi descoberto a penicilina em 1929, por Alexander Fleming, que extraiu de um fungo do gênero Penicillina. Então, a penicilina é um dos antibióticos hoje utilizado para o tratamento de algumas infecções bacterianas. E temos como principais doenças bacterianas a tuberculose, tétano, cólera, difteria, leptospirose, que é a doença do xixi do rato, hanseníase, coqueluche, peste negra, sífilis, gonorreia, botulismo e meningite. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje e esperamos vocês na próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!